Hoje em dia nunca se falou tanto em educação financeira. Você vê, por exemplo, senhorinhas de 70 anos de idade investindo em mercado de capitais, ações, renda fixa, fundos. Pessoas comuns sabem o que é um LCI, um fundo imobiliário, uma debênture, coisas que até pouco tempo atrás eram restritas a investidores profissionais. Isso tudo mostra uma evolução. O brasileiro de hoje está aprendendo a lidar com dinheiro, a investir, a multiplicar patrimônio. A classe média de hoje tem muito mais poder de compra, por exemplo, do que a classe média de 50 anos atrás, em que o sonho era conquistar a casa própria. Hoje, com o planejamento financeiro, o financiamento de um imóvel ficou acessível a praticamente toda a população. Mas agora, nós estamos entrando em uma nova fase. Se antes a revolução era a educação financeira, agora a gente precisa falar de algo tão ou até mais importante do que isso, a educação patrimonial. Por que isso? Porque quem tem 40, 50 anos hoje já começa a conviver com algo que no passado era muito raro, que é receber herança. Até pouco tempo atrás era muito comum ouvir de alguém que tem 80 anos de idade que construiu todo o patrimônio através do próprio trabalho e não tinha recebido nada de herança. Hoje já passa a ser muito comum pessoas de 40, 50 anos de idade declararem que boa parte do patrimônio que construíram até então veio dos pais. E é aí que entra o problema. As famílias estão descobrindo o que é o inventário, coisa que 10, 20 anos atrás poucas pessoas sequer sabiam que ele existia. Hoje quase todo mundo já sabe, quando alguém falece e tem bens, para que esse patrimônio chegue aos herdeiros, é preciso fazer um processo chamado inventário. Mas não basta saber que ele existe, as pessoas estão entendendo o impacto devastador que esse processo causa. Perdas de 20 a 40% do patrimônio em pagamento de impostos, advogados e outras despesas que existem no processo de inventário. Brigas entre os herdeiros que muitas vezes nunca são saradas, sem falar nos anos de burocracia que acaba desvalorizando o patrimônio e fazendo os herdeiros esperarem anos para liberar os bens. Talvez você já tenha ouvido falar de histórias assim, famílias que precisaram vender a única casa para poder pagar o inventário, filhos que ficaram sem acesso a nada, passando dificuldades porque estava tudo bloqueado. E você deve se perguntar, por que a gente não ouve falar a respeito disso acontecendo com famílias ricas, de grandes empresários ou de políticos? E a resposta é muito simples, é porque essas famílias já se planejaram há décadas. Você não viu a família do Roberto Marinho dizendo que precisou passar pelo inventário, ou a família do Abílio Diniz, do Antônio Hermílio de Moraes, ou mesmo do Silvio Santos, dizendo que tiveram que pagar imposto sobre herança para receber os bens. Essas famílias já têm o conhecimento da estrutura adequada para organizar o patrimônio há muitos anos, enquanto famílias que trabalharam a vida inteira para construir o patrimônio que tem hoje só muitas vezes descobrem o mesmo problema quando já é muito tarde. E é por isso que eu insisto, assim como a gente precisou aprender sobre educação financeira, agora é a hora de nós passarmos a entender um pouco mais sobre educação patrimonial. Isso não é só aprender sobre como acumular bens, mas sim sobre como garantir que esse patrimônio chegue à próxima geração sem acumular dor, sem burocracia, sem perder parte dos bens por conta do processo de inventário. E eu tenho falado sobre isso a milhares de famílias no Brasil inteiro, famílias que nem sabiam o que era o inventário e hoje já entendem que a ausência de um planejamento pode destruir, sim, o trabalho de uma vida inteira. E se você chegou até aqui, é porque você entendeu também a importância desse tema. E no seminário Legado Protegido, eu vou te falar o seguinte: como funciona esse sistema que as famílias mais inteligentes já usam há décadas. Quais são os erros mais comuns que destroem as heranças no Brasil e o passo a passo de como você pode começar a proteger o futuro da sua família. O evento é 100% online, gratuito e ao vivo no YouTube,
mas você precisa se inscrever e entrar no grupo dos participantes para garantir o recebimento de todas as informações. Se você já se inscreveu e já está dentro do grupo, muito bem. Agora é só aguardar que no dia de começarmos você vai receber lá o link de acesso. Se você não está inscrito, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você se inscrever agora. Você é um protetor do legado e chegou a hora então de assumir esse papel. A gente se vê em breve.